E no estudo dessa terça-feira, do livro de Romanos, eu quero chamar a sua atenção para Romanos capítulo 3, versículo 20. E olha só, toda vez que eu falo de um versículo, se você puder, eu sei que de repente alguns estão viajando, outros estão escutando pelo podcast, às vezes você não tem condições de abrir a Bíblia, mas se você puder, abra a sua Bíblia. Por quê? Às vezes eu leio e pequenas nuances, palavras, elas ficam meio assim, elas somem, entendeu? Mas quando você lê, você vê as palavras, aí fica mais forte no seu coração. É o caso desse versículo aqui, olha só. Romanos 3,20. Visto que ninguém seja justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Olha só, quando a gente vai lá para trás em Gênesis, a gente vê Deus olhando para Abraão e falando assim, Abraão, eu tenho um plano. E o plano é que a partir de você tem um povo, e esse povo vai ser um povo especial, vai ser um povo abençoado, eu vou fazer uma aliança, a partir dele, em um momento, o Salvador, ele vai vir, ele vai nascer da tua descendência. E neste momento, existe um objetivo para o teu povo, é falar de quem eu sou para as outras pessoas. E o povo judeu, eles cresceram, eles se desenvolveram com esse senso. Mesmo naqueles momentos em que eles estavam na idolatria, de alguma forma eles tinham esse sentimento de que no passado Deus tinha feito uma aliança com Abraão, e isso permeia todo o Antigo Testamento. E aí, quando eles voltam de Babilônia, eles têm a seguinte ideia: bom, nós fomos para a Babilônia porque nós não cumprimos a lei de Deus. Lei lá do Levíticos, os 10 mandamentos. Então, a partir de agora, nós vamos ter uma crença fundamental nas leis, nós não vamos errar em absolutamente nada. E é verdade que eles não estavam entendendo o objetivo de Deus. E baseado nisso, o povo judeu, eles começaram a transformar a religiosidade em algo muito pesado. E nesse contexto, Jesus veio a essa terra. E ele foi contra os fariseus, os saduceus, aqueles que olhavam para a religião como se fosse um fardo. E aí Jesus falou o seguinte, não, eu não vim aqui negar o Antigo Testamento, eu não vim aqui negar a lei, mas eu vim aqui dar o entendimento para vocês do que é salvação. Salvação é uma relação de amor e amizade entre o pecador e o seu Criador e o seu Redentor. E a partir dessa relação, o pecador olha e fala assim, ô Salvador, como é que você quer que eu haja? E a partir disso, então, a lei é como se fosse um caminho, um aio, um trilho para você guiar as suas ações. Você não é salvo pela lei, mas a lei demonstra aquilo que você tem no seu coração quando é verdadeiro. É por isso, gente, que tem essa guerra, essa brigaiada a respeito de lei, não lei, lei, não lei. E quando a gente olha para Romanos, Paulo deu exatamente essa explicação. Nós somos salvos pela graça e ponto final. O processo da salvação se chama justificação, é um processo diário. E dentro desse processo, a lei demonstra os meus problemas. É como se fosse um raio-x. Você vai no raio-x, você tira um raio-x da sua perna e você descobre, lá existe uma fratura. Agora, o raio-x resolve o problema da sua fratura? Não. Quem é que vai resolver o problema da sua fratura? É um outro tratamento. O raio-x é como se fosse a lei, ela mostra o seu erro. Mas quem resolve é Deus, é a graça. E aí então a gente tem o versículo 20 que diz assim, visto que ninguém seja justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Não é o plena salvação dos pecados, mas é o pleno conhecimento do pecado. Isso faz toda a diferença. Fez sentido para você? Vamos continuar estudando? Amanhã a gente conversa mais.